Bom, nessa prática nós vamos gerar um mapa de declividade a partir dessa imagem SRTM, um modelo digital de elevação da região de Divinópolis. O estudo da declividade é muito importante, em especial em planejamento urbano ou mesmo em planejamento rural, haja vista a parte ambiental, porque as áreas de APP elas precisam ser então intocáveis, têm que ser preservadas. A área de proteção permanente, ela se encontra em costas, onde a declividade está acima de 45 graus ou acima de 100%. Lembrando então que 100% de declividade significa também 45 graus de inclinação. Então você não pode perder de vista esse conceito. 45 graus é igual a 100% de declividade ou de inclinação. Então vamos gerar as declividades então dessa região de Divinópolis. A primeira coisa que você deve fazer é vir em raster. Você vem aqui em análise e clica em declividade. Então nós temos alguns parâmetros a serem modificados. Estamos aqui com a nossa imagem SRTM, já que será a nossa camada de entrada. E aí, o que nós precisamos fazer nesse caso aqui? Nós já podemos executar de uma vez a ferramenta para poder encontrar aqui, para poder gerar os mapas, só que você tem que, ou você pode salvar o seu arquivo de forma temporária, ou você vem aqui ó, nesses três pontinhos e salva no arquivo, caso você queira gerar essa sua camada, né? E aí sempre lembrando que esse arquivo, que você vai dar um nome para ele, tem que estar com o formato, o formato TIFF, né? TIFF.files. Esse aqui é o formato que deve ser gerado. Mas nesse caso eu vou gerar apenas uma camada temporária, tá bom? Eu não vou salvar aqui não como um arquivo fixo não. Então a gente manda executar. Executamos e aí você vê que foi gerado então aqui as declividades dessa nossa imagem, né? Então está aqui o mapa de declividade. E aqui esse arquivo que foi gerado mostra para a gente as categorias, né? No caso aqui nós vamos de 0 graus até 48 graus de inclinação, tá certo? O que nós podemos fazer? Duplo clique aqui em Output. Pode ser que esse output seu esteja escrito declividade, né? E aqui nós vamos alterar para banda simples falsa cor. Vamos aplicar, vamos dar uma cor aí para a nossa declividade, né? Lembrando que a gente precisa inverter essa rampa, né? Então a gente clica com o botão direito aqui, nesse gradiente de cores, invertendo as cores, aplica, tá invertido, né? Aqui também, aonde é azul, é interessante nós trocarmos, né, por aquele verde, deixar um verde mais escuro, referente então aí à vegetação. Maravilha, então desse jeito está interessante. Lembrando então aqui que vai de 0 graus de declividade até 48 graus de declividade. Nós temos aqui então a forma de gerar essas camadas de declividade através das propriedades aqui, né? Vamos fechar e vamos tentar observar e entender algumas coisas. Nós estamos com essa imagem aqui e ela nos diz que nós temos aqui em vermelho os pixels que são considerados aqui a 48 graus de declividade ou mais. Mas está um pouco difícil de entender ou de observar isso através desse mapa. Uma das formas que nós temos de poder desviar desse tipo de problema é clicando aqui duas vezes em Output, mais uma vez duplo clique. Aqui ainda em simbologia, a gente pode vir em interpolação e colocar método discreto e manda aplicar. Vamos aqui trocar o verde, colocar no verde novamente, né? Ok, aplicar. Quando a gente deixa em método discreto, a gente vê que os pixels são divididos em classes de uma forma mais contrastada, né? Então fica mais fácil da gente poder entender, identificar aqui, ó, quais são os pixels que estão em vermelho, tá vendo? Quando a gente clica aqui, ó, deixa selecionado aqui, opa,
deixa selecionado aqui em Output, e a gente clica em I de informação, você clica nesse pixel aqui, ó, você vê que a banda dele está com 40 graus de inclinação, né? E vamos agora buscar um outro pixel vermelho, vamos tentar encontrar aqui na imagem. São poucas regiões, né, que nós temos aqui como pixels vermelhos, que estão nessa classe com declividades mais altas. Você clica aqui, tem lá 48 graus, 49, aqui 40, aqui 40. Então você está vendo que está alterando muito, né? 47 graus, 44. O problema disso é que no nosso estudo a gente quer áreas com 45 graus acima, né, de declividade para poder caracterizar como áreas de APP. Então essa região aqui, ó, com 40 graus já não entra nessa jogada. 45 sim, mas 48 também, 46 também, agora 38 não. Então em vermelho nós temos áreas de APP e áreas que não são APP. Então como é que a gente faz para resolver essa parada? Você vem comigo aqui então, ó, duplo clique aqui em Output, e aí nós vamos fazer o seguinte, tá vendo que essa classe aqui, ó, tá mostrando 38 graus a 38,7? A gente pode vir aqui, ó, duplo clique aqui, ó, nesse valor, e a gente faz o quê? A gente coloca aqui 45 como sendo então 45 graus. Tudo aquilo que for acima de 45 graus vai ser considerado como um pixel vermelho. Então quando você aplica aqui, ó, mandou aplicar, olha o que vai acontecer. Agora sim, todos os pixels que a gente clicar vai estar mostrando aí valores de declividade acima de 45 graus, tá vendo? 45, 46, 51, 47, 48. Agora sim, agora a gente pode ter a certeza de que todos os pixels que nós temos aqui em vermelho são regiões de APP em que nós devemos então preservar, né? Que a gente deve, não podemos mexer, não podemos plantar, não podemos cortar, não podemos ter atividades extrativistas, não podemos ter conjuntos habitacionais, então são áreas inapropriadas para extração, produção e habitação, né? 46 graus, 45. Então, assim nós temos o nosso mapa de declividade bem caracterizado através dessa imagem, né? Nós podemos construir um mapa, na verdade, com legenda, com a Rosa dos Ventos, título, e dessa forma, então, nós terminamos aqui a nossa prática. Um detalhe apenas. Quando você dá duplo clique aqui, veja que nós podemos trabalhar aqui com configurações de valor mínimo e máximo. Se a gente clica aqui, ó, nós fizemos aqui a alteração com o usuário definido, mas se você vir aqui em mínimo e máximo e mandar aplicar, você vê que os valores voltam, né, de 0 para 48 graus, tá vendo? E aí você pode vir aqui em precisão, colocar precisão real, mandar aplicar, e aí você vê que aumenta aqui o valor máximo de declividade. Então ele vai pegar aí até valores próximos de 52 graus, não mais como 48, como estavam anteriormente, né? Então, quando você mexe aqui na precisão em estimada, que é um método mais rápido, ou você coloca aqui real, mais lento, nós temos uma pequena diferença aqui, mas no nosso estudo não vai haver diferença, você pode deixar como nós fizemos daquela forma mesmo. Então você vem aqui, ó, deixa em verde, clica em OK, manda aplicar, e nós temos aí então a nossa imagem com as classes de declividade, ok? Bom, você pode também querer gerar essa imagem, essas classes de declividade em porcentagem. Para isso você vem aqui, ó, em Raster, Análise, vem aqui em Declividade, e aí você carrega aqui não a imagem que foi gerada agora, tá? Se atente para que você venha carregar aqui a camada natural, nativa, né? A nativa, aquela original, inicial.
E para isso, basta você clicar aqui, ó, declividade expressa em porcentagem, ao invés de graus, tá bom? Abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo. Então vai abrir assim que a gente executar. Manda executar. Maravilha. E aí você pode fechar. Então observe aqui que varia de 0 graus, de 0% a 112% de inclinação, né, de declividade. E essa outra que a gente gerou, ela vai aí de 10 até infinito, vamos dizer assim, né? Mas observe então aqui, quando nós clicamos em Output, nós temos aqui um máximo de 112%. Então é bem aquilo que a gente colocou lá, né? Estava variando aqui no Output até 52%, né? Quando a gente vem aqui e colocamos o mínimo e máximo novamente e mandamos aplicar, olha aqui, nós temos 52%, né? Aliás, 52 graus de declividade máximo e aqui nós temos 112%. Então 45 graus é 100%, né? E então 52 graus equivale aí a 112%. E assim nós podemos trabalhar da mesma forma como nós fizemos lá quando nós trabalhamos com as classes de declividade em graus. Podemos fazer o mesmo para a porcentagem. Então aqui nós temos duas imagens. Uma imagem com as classes de declividade em porcentagem e aqui em graus. E assim nós terminamos a nossa prática de hoje. Até o próximo vídeo.